Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 62 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e também o apontador. Muito importante que você faça as anotações de tudo aquilo que a gente vai estudar. E o assunto de nossa aula será o estudo do vocativo. O que vem a ser isso, né? Você já deve estar se pensando. Os objetivos propostos para esta nossa aula são compreender o conceito de vocativo, analisar e usar o vocativo de acordo com a intencionalidade do discurso e utilizar a pontuação adequada tanto em apostos quanto em vocativos. Então, além da gente falar, do vocativo, a gente vai também falar de pontuação, do uso da vírgula, porque está relacionado a este conteúdo, a este assunto. Bom, vocativo, então, é um termo que indica o chamamento, ou a invocação, ou ainda a interpelação de uma outra pessoa, que é o chamado interlocutor. Esse interlocutor pode ser real ou fictício. Então, todo chamado que eu faço, quando eu vou interpelar alguém, se eu uso o nome da pessoa, se eu uso um apelido, se eu uso alguma forma de expressão mais carinhosa, se eu uso alguma expressão mais de formalidade, seja qual for a palavra que eu utilize para interpelar o meu interlocutor, eu estou usando um vocativo. Geralmente esse termo, ele deve vir isolado por vírgulas, ok? Quando for uma pausa mais curta ou ainda até mesmo um ponto de exclamação, interrogação ou reticências. E também depende, em que lugar da frase vai estar esse meu vocativo. Porque eu posso colocar no começo, posso colocar no final, pode estar no meio. Então vai depender disso também, mas o importante é que eu separe esse vocativo, principalmente pelo uso da vírgula, dos demais termos da oração. Embora esse termo, seja um termo acessório da oração, para muitos gramáticos, ele não se classifica nessa categoria dos termos acessórios da oração. Por quê? Porque para alguns estudiosos, o vocativo, ele não estabelece nenhuma relação sintática com outros termos. Então, para que ele fosse considerado um termo acessório da oração, ele precisaria ter relação sintática, com outros termos da oração, assim como o aposto e também os adjuntos. Mas o vocativo ele não estabelece, então, essa relação, ele é um termo isolado. Vamos ver como é que se forma, então, um vocativo, Ele pode ser formado por quais palavras? Ele pode ser formado por um substantivo, por exemplo, ali, Laís, vírgula, faça o trabalho de casa. Laís é um nome próprio, um substantivo próprio. Também pode ser formado por adjuntos adnominais, como, por exemplo, força, vírgula, meu amor, vírgula, nós conseguiremos. Esse meu amor é um adjunto adnominal. Também pode ser um pronome pessoal do caso reto. Atenção, vírgula, você, vírgula, diminua a velocidade. Então, você, é um pronome pessoal reto. Então, nós temos aí, 3 situações que podem identificar esse vocativo, substantivo, adjuntos adnominais ou ainda pronomes pessoais. Vamos lá aos exemplos, então, de vocativos. O vocativo ele pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Como eu falei para vocês,
ele pode surgir no final ou no início da frase, ele pode acompanhar interjeições, ele pode surgir entre o nome ou o verbo e o complemento, e ainda após ou antes de verbos no modo imperativo. Você ainda lembra o que é um verbo no modo imperativo? É aquele verbo que dá uma ordem: entre, saia, sente-se, abra a janela, abra o seu livro, né? Aquele verbo que indica um pedido, uma súplica, uma ordem, né? Muito bem, então vamos ver ali os exemplos de vocativo, né? Os vocativos estão todos destacados de outra cor. Então, no início da frase, professora, queremos saber as notas, né? Professor, professora é um vocativo bastante utilizado por vocês. Segundo exemplo, no final da frase, não diga dessa forma, Manuela. E aí um ponto de exclamação lá, né, no final, porque a pessoa está exprimindo uma indignação. Acompanhando uma interjeição. Ó, meu amor, isso não se faz. Então, o ó é uma interjeição, que são aquelas palavrinhas utilizadas para expressar algum tipo de sentimento, né? Então, por exemplo, dor, alegria, né? Tristeza, insatisfação, cansaço. Então, eu uso uma interjeição, né? Ali, ó, meu amor, isso não se faz. Esse ó pode estar mostrando uma desaprovação, né? Uma indignação. Então, é uma interjeição, né? E depois veio o vocativo. Observe aí que todos esses vocativos vieram separados dos demais termos da oração pela vírgula. Então, a gente não pode esquecer, né, de colocar a vírgula sempre para separar esse vocativo, ok? Vamos a mais alguns exemplos, ó. Após o verbo no modo imperativo. Veja, meu querido, que lindo lugar. Veja é um verbo no modo imperativo, porque está dando uma ordem. Veja, né? E meu querido é o vocativo. Temos também ali um exemplo de vocativo antes do verbo no modo imperativo. Ao contrário do anterior, então. Nesse momento, Luiz Paulo, deixe a luz acesa, né? Então, o deixe veio depois, o verbo, né, no modo imperativo, veio depois do vocativo Luiz Paulo. Também temos ali o vocativo com nome e complemento do nome. Tivemos azar, amiga, de ninguém nos encontrar, né? Então, esse amiga é o vocativo, né, que está entre o nome e o complemento do nome. Porque tivemos azar de ninguém nos encontrar. De ninguém nos encontrar complementa o nome azar. E o que está no meio do nome do complemento? O vocativo amiga. Também, agora, um exemplo entre verbo e complemento. Amanhã será, Dona Elisa, dia de festa. Então, eu coloquei a Dona Elisa, que é o vocativo, entre o verbo e seu complemento. O verbo é o será, o complemento, dia de festa. E ali no meio eu intercalei o vocativo. Então, ele pode aparecer aí em diversos lugares desta frase. Vocativo e o uso da vírgula. Muito bem, lá no início eu já havia alertado que a gente falaria de uso de vírgula, porque são assuntos que estão muito atrelados, né? Não tem como a gente falar de vocativo sem falar do uso da vírgula. Então, separar o vocativo dos demais termos da frase com a vírgula é obrigatório, pois se a gente não seguir essa regra, a gente pode alterar completamente o sentido da frase. Então, se eu tenho uma intenção e não colocar a vírgula corretamente, eu posso estar causando uma ambiguidade na oração, né? Então, vamos ver ali exemplos de aplicação de vírgula atrelado ao vocativo. Você vai observar aqui duas frases idênticas. O que é que muda?
Uma vírgula. A gente já teve aula de uso de vírgula e sabe que uma vírgula pode modificar todo o sentido de uma oração. Então, na frase 1, a ausência da vírgula está indicando que o sujeito Fernanda contou uma história íntima dela, né? Contou uma história pessoal. Quando, na verdade, o pessoal, né, se refere às pessoas. É um vocativo, é a quem o interlocutor está se dirigindo, né? O locutor se dirigindo ao interlocutor. Então, na frase 2, temos um vocativo. Então, assim, ó, qual é a minha intenção? Né? Primeiro eu tenho que saber qual é a minha intenção. A minha intenção é falar que a Fernanda contou uma história particular dela? Aí eu vou usar a frase 1. Ou a minha intenção é falar para o pessoal, para a galera, para a turma, que a Fernanda contou uma história? Aí eu tenho que usar a frase 2. Vamos ver a diferença com a entonação na leitura. Fernanda me contou uma história pessoal. Fernanda me contou uma história pessoal. Esse pessoal passou a ser um vocativo. Então, qual é a intenção que você tem na hora de escrever? É importante você ter essa clareza. Vamos ver mais alguns exemplos de como que a ausência da vírgula, ou a colocação da vírgula, ela vai interferir no sentido das frases. Vamos ver então as frases 3 e 4. Ouça Maria. Ouça Maria. Qual é a diferença? O objetivo aqui é pedir que a Maria ouça. Portanto, eu tenho que usar então a frase 4, Então, se eu uso a frase 3, eu estou dizendo que nós devemos ouvir a Maria. Ouça Maria, Você ouça Maria. Mas se eu estou falando para Maria ouvir, aí a frase 4. Ouça Maria. Então, o uso da vírgula é muito importante para definir qual é o sentido da frase. Vamos falar agora um pouquinho de vocativo e de aposto, que a gente já falou sobre o aposto em algumas aulas anteriores a essa, E hoje nós estamos falando do vocativo. Então, o aposto e o vocativo, eles costumam confundir também a cabeça das pessoas com muita frequência. E para que a gente não confunda, então, esses dois termos, vamos ver a diferença existente, entre um e outro. O aposto, ele tem ligação sintática com outro termo da oração. E o vocativo, ele não tem relação sintática com nenhum termo da oração. Veja ali, dois exemplos com a mesma palavra, mas em uma das orações, essa palavra funciona como aposto, e na outra oração, a mesma palavra, o mesmo nome, funciona como vocativo. Então, olha lá. Primeiro temos um exemplo de aposto. Aquele menino, vírgula, o Eduardo, vírgula, ainda não almoçou. É um aposto que está dando o quê? Uma especificação de quem é o menino. Quem é o menino? O Eduardo. Então, eu estou dando uma informação a mais ali. Por isso é um aposto. No vocativo, Eduardo, vem almoçar. Então, esse Eduardo é o chamamento, é a interpelação. De repente, é a mãe chamando esse filho para o almoço, chamando ele pelo nome, por isso um vocativo. Tá? Então, é bem importante a gente entender essas diferenças, porque eu posso ter ali uma mesma palavra, só que ela vai exercer função de aposto numa oração e ela vai ter função de vocativo em outra oração. Os vocativos, eles podem ser usados com diferentes intenções, então, Intenção de chamar, fazer um convite, requerer a atenção de alguém ou até mesmo repreender, entre outras intenções. Além disso, podem dar indícios da atitude do produtor do texto em relação ao seu interlocutor, O que é que pode nos revelar um vocativo? Pode revelar sentimentos, pode revelar grau de intimidade ou ainda grau de formalidade.
Então, quando eu digo minha querida, meu amor, eu estou revelando um certo tipo de sentimento por essa pessoa. Quando eu digo meu filhinho, minha filhinha, né? Ou mãezinha, paizinho, eu estou usando um vocativo que demonstra um certo grau de intimidade com o meu interlocutor. E quando eu uso lá professor, professora, senhor, senhora, prezados senhores, estimados pais, eu estou demonstrando um grau de formalidade no meu vocativo, né? Então, sempre vai existir essa questão, né? Do qual é a intenção e o que é que revela entre locutor e interlocutor, né? Muito bem. Então é isso, pessoal. Aprendemos bastante coisa hoje sobre vocativo, aposto, uso de vírgulas. Agora você vai fazer os exercícios propostos para esta aula, que são muito importantes para que você fixe bem este conteúdo aprendido hoje, ok? Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!